Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Abre as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja Deus. É um mistério, né, que Deus queria mesmo que eu pregasse essa noite. O pastor Ronaldo, ele tinha chamado uma outra pessoa. Ele mandou mensagem para missionária, eu também. E aí eu achei que estava tudo certo. E depois ela falou com o pastor que eu não podia. E o pastor falou comigo: prega tu mesmo, Selma. Eu falei: não, vou arrumar outro pregador. Ele: não, prega tu mesmo, vou arrumar outro pregador. Consegui outro pregador. Pregador, ok, tudo certo. Hoje, já umas 4 horas da tarde, o pregador me liga e disse que não podia vir porque adoeceu de repente. E eu estava em casa. Eu falei: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não estou em casa, não preparei mensagem. Como é que eu vou pregar em cima da hora? O que é que eu vou fazer? E aí Deus falou comigo: eu não te chamei para ser covarde, é você mesmo. E não adianta fugir. Aí eu ainda falei com o meu irmão, falei: rapaz, eu fugi, tentei correr ali, o pastor me botou no estreito, tentei correr, colocou outra pessoa, e mesmo assim não tem jeito, vai ser eu. Aí ela falou: é tu mesmo, minha filha, não corre não. Né? E ali, quando foi, agora já é de noite já, eu ali me arrumando, minha filha começou a passar mal. E eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? E eu falei: eu vou ligar ao pastor, vou dizer ao pastor que eu não vá comigo, vou levar minha filha para o hospital com o médico. Ela falou assim: não, mãe, eu vou com minha sogra, tu vai lá pregar, não vai comigo não. E eu falei: Senhor, o que eu faço? E eu fiquei ali naquele estreito, sem saber o que fazer. E aí Deus falou comigo: a ordem é para você ir. E aí eu fui, mandei mensagem para a sogra da minha filha, falei com ela. E graças a Deus ela foi lá com minha filha. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus nos ordenou. E no momento, igreja, Deus me deu essa mensagem já. Depois de tudo isso, eu estava orando a Deus e pedindo a Deus a confirmação da palavra. E quando eu estava orando, aí foi a palavra que Deus me deu, Mateus capítulo 14. E aonde Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E foi o que Jesus fez comigo nessa noite. Ele me deu uma ordem. Louvado seja Deus, a ordem é essa que eu não poderia fugir, ainda que eu tentei. Porque a vontade não é nossa, mas a vontade que prevalece é a do Senhor. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 14. Vamos ler um pouquinho do versículo, aleluia, aqui no versículo 13 e 14. E depois vamos para o versículo 22 a seguir. O versículo 13 tem um título que diz: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Apartado, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Louvado seja Deus. O versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, aleluia, à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Como eu disse, igreja, aqui Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E o tema para esta palavra é: há momentos que o Senhor não nos dá opção, mas apenas uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cabe a mim a ti obedecer. A Bíblia diz, igreja, que depois de Jesus ouvir uma má notícia, aleluia, que João Batista havia sido morto, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e vai para um lugar deserto, apartado da cidade, apartado de tudo. Mas a Bíblia nos diz que uma grande multidão
Me guarda, Jesus, de todos os olhos de coruja, toda a maracutaia. Precisamos continuar. Independente das lutas. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Esses dias, aleluia, semana, uma pessoa estava me falando aqui, uma certa pastora, estava falando que depois que se tornou pastora, que as coisas estão difíceis, que está tendo levante, que está tendo isso, que está tendo aquilo, que ela não está aguentando. Mas nós precisamos entender, igreja, que ser crente é passar por lutas também, é passar por aflições. Ser crente é passar pelos espinhos. Ser crente é sofrer com Cristo. Ser crente, aleluia, louvado seja Deus, é entender que as coisas não serão fáceis até a volta de Jesus Cristo. Nós passaremos sim por lutas, mas nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais, e nós estamos em uma luta constante para vencer o pecado e alcançar a nossa vida eterna, alcançar o nosso nome escrito no livro da vida, alcançar a nossa salvação. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Nós não estamos lutando simplesmente para se manter vivos. Nós estamos lutando para alcançar o reino dos céus. E o que o Satanás ele quer derrubar o povo de Deus, porque Satanás sabe que ele não tem a oportunidade que você tem. Satanás sabe que ele não tem a chance que você tem de, aleluia, alcançar a vida eterna, de alcançar o reino do céu. Satanás já esteve lá, mas ele se rebelou e ele foi expulso do reino dos céus. Ele não pode mais retornar, ele não tem mais chance, mas você tem oportunidade, tem chance a cada dia para estar nos preparando e para, aleluia, alcançar o reino do céu. E é por causa disso que constantemente você enfrenta lutas, você enfrenta dificuldade. É por isso que constantemente Satanás se levanta para tentar nos parar, porque você está lutando é pelo reino dos céus, igreja, é pela nossa salvação. Aleluia, papai. Aleluia, louvado seja Deus. Yeshua Hamashi. Uma pessoa para alcançar o seu salário no final do mês precisa trabalhar um mês inteiro, independente de estar doente, Cortou meu independente de salário. sol, de chuva, precisa estar ali constantemente trabalhando para chegar no final do mês e alcançar o seu salário. Assim é a minha e a tua salvação. Para que você alcance, é preciso nós lutarmos até o fim. É necessário que você persevere até o fim. É necessário que você não olhe o tamanho das aflições, da luta, da dificuldade, mas que você olhe o tamanho do nosso Deus e aquilo que Ele tem preparado no reino do céu para mim e para ti, igreja. Aleluia, Deus. As lutas podem ser grandes, as aflições podem ser grandes, os problemas podem ser grandes. Aleluia, a dor, a aflição, mas maior é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, Ele não deixou que a tristeza impedisse de Ele continuar seu Glória. ministério. A Bíblia diz que Jesus, Ele começa
Pai. Você já viu que eu estava falando com uma das minhas irmãs? Com quem? Aleluia, orando ali, falando com ela, que Deus abençoasse, desse condições para ela ser dizimista fiel na casa do Senhor. Porque a igreja, ainda que o dízimo seja pouco, mas quando a gente é fiel, Deus é fiel no muito para conosco. A Bíblia diz no livro, aleluia, se não me engano, de aleluia, Malaquias 10, se não me engano, fala que Jesus, ele abre a janela do céu para nos abençoar quando nós somos unidos na oferta na casa do Senhor. Louvado seja Deus por experiência própria. Eu não pego nem 1 milhão, mas um pouquinho que eu pego, eu tiro o meu dízimo. E toda vez que eu penso que eu não vou ter como pagar uma conta, Deus entra com providência, Deus age no sobrenatural. E eu consigo pagar minhas contas, consigo fazer as coisas para a honra e a glória do Senhor. Isso é prova de que Deus multiplica no pouco. Isso é prova de que Deus realmente, se possível, abrir a janela do céu, Ele abre para nos abençoar. Mas é necessário que nós viemos ser fiel ao Senhor, ainda que seja um pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta mais de 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que além de alimentar todas aquelas pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Mas dá para fazer uma moqueca, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor forte, Jesus Cristo. viu? Uma moquecada. Aí a Bíblia vai dizer que depois de alimentar toda aquela multidão, depois de Jesus curar, de fazer prodígios, depois de sobrar pães, aleluia, o versículo 21 diz: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Como eu já disse, segundo os historiadores, foram de 10 a 15 mil pessoas que se alimentou com a multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixes. Aí depois de tudo isso, Jesus agora ordena aos seus discípulos que entrem no barco
seja Deus. Além disso, igreja, aleluia, eu sei que a minha filha, de certa forma, ela passou mal, foi até mesmo fúria do inimigo, porque hoje pela manhã ela me passou um recado forte da parte de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ela ainda falou assim: mãe, eu não entendo, porque tem pouco tempo que eu me reconciliei com Jesus e eu me sinto indigna. Por que Deus veio falar comigo? Por que Deus mostrou para mim? Louvado seja Deus. Eu falei: filha, entenda que, aleluia, quando a gente dá lugar para Deus, Deus usa. Além disso, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E quando Deus usa, muitas das vezes, uma pessoa que está se sentindo incapaz, até mesmo, muitas das vezes é porque Deus tem pressa em cumprir algo. Louvado seja Deus através da vida dessa pessoa. E ali, aleluia, louvado seja Deus, só eu e Deus sabe. Começou, aleluia, uns 15 dias para cá, começou um vento de todos os lados. Louvado seja Deus, muitos não é relacionado diretamente a mim, mas, aleluia, relacionado à família. E eu orando de um lado, aconselhando do outro, e eu falando: Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? E eu me sinto, aleluia, louvado seja Deus, perdida e sozinha, para estar dando conselho a tanta gente, para estar orando por tanta gente. E eu falando com Deus ali: eu não vou ter força para tudo isso, eu não vou ter força para lutar sozinha. Aí quando foi hoje, Deus usou minha filha e falou assim: mãe, Deus, aleluia, Ele disse que está te dando mais autoridade, está te dando unção, está te dando graça. E quando tu se sentir sozinha, entenda que é permissão de Deus e Ele está contigo. Se Ele está permitindo, é porque Ele te levantou com uma coluna e Ele te deu autoridade. E não é para mim estar orando, é para a senhora estar orando, é para a senhora buscar. É através da tua vida, mãe, que Deus vai fazer o milagre acontecer. É através da tua vida que Deus vai acabar vendo. E Deus começou a usar ela para falar comigo. Eu falei: agora eu entendo, Senhor. Porque, igreja, há momentos que Deus coloca responsabilidade em nossas mãos que a gente se sente incapaz. Há momentos que Deus coloca responsabilidade em nossas mãos que a gente se sente pequeno. A gente acha que a gente não vai dar conta. Mas entendo a coisa assim como eu entendi, através do que Deus usou minha filha para falar. Aleluia, quando Deus coloca uma responsabilidade em nossas mãos, ainda que seja grande, a gente se sente incapaz e pensa que não vai dar conta. Quando Deus coloca, é porque Ele garante por mim, por ti. É porque Ele nos escolheu para
precisava ter momentos de orações, ter momentos a sós com o Pai. Imagine eu e você que somos falhos, pecadores. Esses dias atrás, constantemente, aleluia, mais ou menos um mês, Deus o tempo todo falando comigo, redobra as orações, redobra as orações. E eu sem entender por quê, mas de 15 dias para cá eu vim entender por que Deus estava mandando redobrar as orações. Porque a igreja, através das orações e da palavra do Senhor, é que eu e você nos fortalece em Cristo e consegue seguir em frente em meio às lutas, em meio às aflições. Porque se depender das nossas forças humanas, a gente fraqueja, a gente para, a gente cai. Mas se a gente está de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Mas para que Ele venha continuar nos sustentando, é necessário termos momentos a sós com o Pai. É necessário termos momentos de orações, momentos de intimidade com Deus, termos momentos de leitura da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Outro dia desse, eu estava tão preocupada com tanta coisa que 2 horas da manhã eu estava acordada sem conseguir dormir, quase 3 horas da manhã. Aí eu peguei a Bíblia, sentei na beira do banheiro, aquelas ficações, e comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus começou a acalmar o meu coração, trazer paz, trazer refrigério. E aquela preocupação que estava me angustiando começou a baixar. E depois que eu terminei de ler, eu orei e consegui dormir para a glória de Deus, um sono tranquilo. Aleluia, sabe o que Deus está falando? É aqui, aleluia, que está a maior profecia. É aqui que está o melhor remédio. É aqui que está a água que mata a sede da nossa alma. É aqui que está, aleluia, a palavra que preenche o nosso vazio. É aqui que está o nosso pão, nosso alimento, o nosso sustento. É da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é preciso, aleluia, por isso que precisamos constantemente lermos a palavra de Deus e orar, ter intimidade com o Pai. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Agora, Jesus, ele era um homem muito ocupado, era um homem que era o tempo todo pregando o evangelho, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Mas mesmo assim, naquela ocupada agenda de Jesus, ele encontrava momentos para ficar a sós com o Pai. Mas muitas das vezes nós usamos a desculpa de não ter tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ei, Jesus nos deu 24 horas no dia. Será que dentro dessas 24 horas nós não podemos organizar a nossa agenda e tirar um momento para falar com Deus, tirar um momento para ler a palavra do Senhor? Nem que seja na hora do almoço, está almoçando, está lendo, está andando pela rua, vai falando com Deus no pensamento. Tá falando. Aleluia, louvado seja Deus. Vai no banheiro, vai falando com Deus no pensamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá em uma fila em algum lugar esperando alguma coisa, vai falando com Deus no pensamento. Aleluia. Nós podemos sim, igreja, organizar nossa agenda e termos um momento para falar com Deus, termos um momento para ler a palavra do Senhor. Aí muitas das vezes o homem diz: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para subir no monte, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para nada. Aí depois, quando cai uma enfermidade, vai para o leito de hospital, aí vai ter tempo para tudo. Isso não, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde, Pai. Porque eu passei por isso. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja sabe ao que eu passei há 8 anos atrás. Louvado seja Deus, eu me vi em cima daquela cama e ali eu me via com tempo à vontade para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar. Que foi um dos momentos que eu mais ganhei almas para Jesus. Foi quando eu estava em cima daquele leito, aleluia, de hospital. Porque era o tempo todo evangelizando para as pessoas, o tempo todo lendo a Bíblia, o tempo todo eu orando, o tempo todo falando do Senhor. Aleluia, mesmo
Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que na quarta vigília da noite, o barco já estava ali com os discípulos, já, aleluia, no meio do mar, sendo aceitado pelas grandes ondas, pelo vento. E Jesus vai de encontro ao seu discípulo andando sobre as águas. Aí o interessante, e quando a Bíblia diz que, aleluia, o barco estava aceitado pelo vento, pela tempestade, não diz que o discípulo estava com medo de nada, mas quando eles veem Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficam, aleluia, com medo. Aleluia, o discípulo vendo caminhar sobre o mar, assustar-se, dizendo, é um fantasma, e gritar com medo. O versículo 26, louvado seja Deus, sabe por quê? Porque eles ainda não haviam presenciado um poder tão sobrenatural da parte de Jesus. Ainda que eles já vissem Jesus curar, Jesus ressuscitar morto, Jesus fazer milagres e prodígios, mas eles nunca haviam visto ainda Jesus andando sobre as águas. Mas sabe o que Jesus traz também para ti? É o seguinte: os discípulos, eles presenciaram o poder sobrenatural do Senhor, porque eles estavam em obediência, eles estavam dentro do barco, eles haviam feito o que Jesus havia ordenado. Quando Jesus ordenou, eles obedeceram. Aleluia, agora eles podiam ver o poder sobrenatural de Deus. Ou seja, muitas das vezes, aleluia, você está em obediência, está em santidade, está fazendo a vontade do Senhor, e mesmo o vento sopra contrário, aí você pergunta a Deus, por que deste vento? Por que dessa tempestade? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou te obedecendo, eu estou sendo dizimista fiel, não estou jejuando, eu estou te buscando, o que é que está acontecendo? Aí o Senhor está te respondendo nesta noite, é porque eu quero manifestar a minha glória a ti no meio deste vento. Eu quero manifestar a minha glória a ti no meio dessa prova, no meio deste levante, no meio desta dificuldade, é no meio desta situação que eu quero manifestar a minha glória, o meu poder sobrenatural sobre a tua vida, terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, e a Bíblia diz que aí Jesus, aleluia, ele diz assim no versículo 27, porém ele lhes falou logo dizendo, não temas, aleluia, louvado seja Deus, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, aleluia. Aí respondeu Pedro e disse, o único ousado no meio, aleluia, dos 12, louvado seja Deus, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro não estava testando a Jesus, aleluia, algo que não podemos fazer, pelo contrário, ele estava demonstrando a sua fé, ele foi o único a reagir com fé, porque a igreja, a fé não é simplesmente você abrir a boca e dizer eu creio, mas a fé precisa ser demonstrada através de atos e atitude. E quando Pedro ele tem uma atitude dessa, ele está demonstrando a sua fé. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus ele responde, aleluia, e ele disse, vem. Agora tem uma coisa, para Jesus operar na minha e na tua vida não precisa de muita coisa, basta uma palavra de Jesus para ele fazer o sobrenatural, basta uma palavra de Jesus para ele manifestar a sua glória a ti, basta uma palavra de Jesus para esse evento se acalmar, para essa tempestade se acalmar, basta uma palavra de Jesus para esse gigante cair por terra, basta uma palavra de Jesus, igreja. Aleluia, Deus. Ou seja, não precisa ficar correndo de um lado para o outro que nem macaco sem galho, de profecia. Aleluia, louvado seja Deus. Sai agora e tal igreja, porque vai ter um profeta
E Pedro, ousado, cheio de fé, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas entenda uma coisa: chegou o momento que Pedro tirou os olhos do Senhor e ele começou a olhar grandes ondas à sua volta. Ele começou a olhar o vento, aleluia, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Sabe o que o Senhor está falando aí? Enquanto os teus olhos estiverem no Senhor, aleluia, o teu barco na braço não vai afundar, o teu barco não vai naufragar. Enquanto os teus olhos estiverem no Senhor, eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te ajudo, eu te sustento, eu sou contigo, eu sou a tua rocha, eu sou a tua ajuda, eu sou a tua cura, eu sou o teu milagre, eu sou o teu protetor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu advogado, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu remédio, eu sou na tua vida, terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se tirar os olhos do Senhor, como fez Pedro, a tendência é afundar no mar de desespero, no mar de pânico. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que tem muito crente fraco, tem muito crente, aleluia, caído, tem muito crente desanimado, tem muito crente que não tem mais vontade nem de ir para a igreja, nem de orar, porque simplesmente tem deixado de olhar para Jesus, para olhar o tamanho do vento, da luta, da dificuldade, do problema, do gigante. Mas nessa noite o Senhor está falando comigo, contigo, ei filho, ei filha, não olhe o tamanho das ondas, olha o tamanho do Deus que está contigo, olha o tamanho do poder do teu Deus, não olha o tamanho do gigante, não olha o tamanho da dificuldade, olha para Jesus que está no controle. Aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Ainda que você, aleluia, por um instante tire os olhos do Senhor e comece a afundar, comece a naufragar. Jesus está falando, ainda há tempo de olhar para o Senhor teu Deus. Nesse meio, aleluia, o naufrágio, louvado seja Deus, ainda é tempo de estender a mão, olhar para o Senhor e falar, Senhor, é do alto que veio o meu socorro, e Jesus irá ao teu encontro para te socorrer, terra. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele começou a afundar, mas ele olhou para Jesus e ele pediu socorro, ele exclamou e ele falou, salva-me. E Jesus, no versículo 31, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidar-te? O versículo 32, e quando subia para o barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que por um instante eu você tirar os olhos do Senhor e começar a afundar, se nós olharmos de volta para o Senhor e pedir o seu socorro, Ele vem ao nosso encontro, entrará conosco dentro do barco em segurança, acalmará o vento e a tempestade, o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Aleluia, versículo 33 vai encerrar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Olha para Jesus, igreja, não olha para o vento, não olha para o gigante, para a tempestade, não olha o tamanho das ondas, mas olha tão somente para o Senhor e obedeça as suas ordens, que Deus, Ele é fiel para acalmar a braço e o vento e a tempestade na minha e na tua vida. Tão somente obedeça, seja fiel até o fim e Ele será fiel para comigo e contigo. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração essa grandeza oportunidade, em nome de Jesus.